Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e a conversa de hoje é com o autor de livros sobre montanhismo e escalada, professor em geociência, Antônio Paulo Faria. Com mais de 40 anos de experiência no esporte, Antônio Paulo Faria vai compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Primeiramente, Antônio Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do On The Rocks. Um privilégio da gente poder estar ouvindo as suas histórias. Uma pessoa que eu respeito muito, meu montanhista de longa data, tem com certeza um monte de história legal para contar. Você é um dos caras que mais viaja, eu acho, viu, velho? Porque a gente está sempre olhando foto sua num lugar diferente. Então, Antônio Paulo, muito obrigado pela presença. Eu queria começar a história como com todo mundo, né? Quero saber como que você começou a escalar, como que você se apaixonou pelo montanhismo e pela escalada, Antônio Paulo. Essa história é interessante até. Eu nasci na base do Pico da Bandeira, que é a Serra do Caparaó, né? Onde hoje é o Parque Nacional. E na época meus pais tinham uma pequena fazenda de café, que era dentro da área do parque, mas do lado do Espírito Santo. Só que eu saí de lá com uns 3 anos de idade, mais ou menos isso, fui para o Rio. Mas eu sempre ia passar as férias lá na fazenda na fazenda dos meus tios, né? Porque meus pais venderam e tal. E eu cresci, sabia passar as férias, então eu cresci, olhava as montanhas, né, existiam muitas lendas sobre o Pico da Bandeira, tipo pessoas que caiu num buraco sem fim, essas coisas aí, né? E criança, né? A imaginação vai. E aí eu sempre sonhei em subir aquela montanha. Aí, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, aproximadamente, eu tinha vi um filme, acho que é a Sessão da Tarde da TV Globo, né, tal, um filme chamado Bandeira no Céu. Eu acho que esse é o título do filme, que na verdade é um filme do Walt Disney que contava a história do alpinismo. Na verdade, a história do Eduardo Wimper, né? Eu não lembro se foi a escola dele no Mont Blanc ou foi no Cerrivino, mas aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, eu falei, caramba. E eu passei o resto da minha infância, início da adolescência, pensando naquilo. E, claro, sempre subindo pedra, blocos, né? Claro, não com esse material. Árvores. Eu passei a minha infância subindo em árvores. Comia frutas, todo tipo de frutas. Eu subia em árvore, caía de árvore, enfim. Aquelas coisas de moleque. E aí até que quando... aí tinha uns amigos os amigos que faziam merda junto, né? Criança, né? Até que um dia eu fui hoje era chamado Campo Escola da Morro da Bica, fica em Cascadura, no subúrbio do Rio de Janeiro. Hoje é uma favela extremamente perigosa. Mas era um lugar impressionante, a pedra rachada, né? Enfim, aí eu encontrei umas pessoas praticando lá. E a gente levou uma corda, a gente já sabia levar uma corda de sisal, enfim. A gente subia com o Batman na corda, ficava olhando os caras que estavam imitando, aquela coisa toda. Isso deve ter sido em 1977. Aí até que um dia eu fui ler uma revista de futebol chamada Placar. Ela tinha uma matéria sobre escalada. Mostrava os clubes. Aí eu falei, pá, é isso que eu quero. Dava o endereço dos clubes e tal. Aí quando eu tinha lá uns 17 anos, né? Aí eu fiz o curso básico lá no Centro Excursionista Brasileiro. Mas antes disso, eu já subia as montanhas, já tinha ido ao Pico da Bandeira, já tinha ido às Agulhas Negras sozinho, já fazia minhas coisas sozinho, porque não tinha ninguém para acompanhar, né? Então, comecei a desbravar por conta própria, porque a vontade era muito grande. Engraçado que nessa mesma época eu fazia surf, né? Eu surfava, até os 17 anos surfei. Depois eu comecei a escalar. Depois que eu fiz o curso básico, minha vida mudou-se de uma hora, não de uma hora para outra, mas mudou muito. Aquilo, eu não sabia fazer outra coisa, falar sobre outra coisa, só queria saber daquilo. E uma coisa, cara, bom, aí eu só queria saber escalar. E, na verdade, eu trabalhava na época, estudava. Uma história engraçada é que, nessa época, eu fazia parte do movimento estudantil. Isso final dos anos 70, início dos anos 80, em 1980, 1981. E, durante esse movimento estudantil da Uni, né, cara, olha só, eu fui aliciado
por umas pessoas para ser guerrilheiro na Nicarágua. Olha só, isso já tinha feito, olha só, esse já tinha feito o curso base, estava escalando. Aí os caras viu que eu era fortinho, escalava e tal, e falou, esse cara pode ser um dos nossos. E lavagem cerebral, né? Aí eu falei assim, caramba, porque olha só, quando eu tinha 15 anos, eu li um livro chamado Guerrilha do Caparaó. Na época era proibido esse livro, nem lembro como é que eu consegui esse livro. Eu li aquele livro e o livro falava falava sobre a guerrilha do Caparaó, e como é que isso começou, e sobre todos os movimentos de guerrilha que existiam no mundo. E tal. E aquilo, por causa desse livro, a minha cabeça também deu um nó. Aí eu comecei a ler sobre movimento de esquerda, sobre marxismo, e aquilo entrou, moleque, né? Entrou na minha cabeça, aí comecei a fazer parte do movimento estudantil, aí veio esse cara que estava precisando aliciar pessoas, principalmente jovens, para atuar como guerrilheiro na Nicarágua, os sandinistas, né, contra o ditador que tinha lá, o Anastácio Somoza. Como no Brasil o movimento dos militares era difícil de derrubar, blá, blá, blá. Então, coisa de moleque, né? Aí aquilo entrou na minha cabeça. Eu estava quase tudo pronto para ir, cara. Mas aí a escalada falou mais forte. A escalada e uma ex-namorada que eu tinha, né? Que eu tinha conhecido também naquela época. Tal. Aí, nos clubes que eu participava, as pessoas inteligentes. Aliás, ainda hoje, né? As pessoas, os montanhistas, de forma geral, são inteligentes, são pessoas cultas. Isso foi uma coisa que me cultivou muito no montanhismo. É a diversidade, a cultura que as pessoas têm. Claro, tem uma minoria que não tem, mas a maioria tem. E tinham professores universitários, tinham várias, pessoas de todos os tipos. Eu comecei a conversar com essas pessoas e essas pessoas abriram o universo para mim. Me mostraram o mundo como ela é e tal, o mundo como ele é e tal. Blá, blá. Aí a ficha caiu. Eu falei, pô, o que eu vou fazer na Nicarágua? Vou ser guerrilheiro? Que coisa, porra nenhuma. Vou ficar aqui escalar e vou curtir meus amigos. Aí, então a escalada me tirou dessa furada. E abriu, realmente a escalada abriu as portas para mim. Daí eu comecei a estudar, vislumbrar um futuro, não que seja um futuro melhor, mas um futuro por causa dos amigos que eu tinha como escalador, que eram a maioria pessoas brilhantes. E aí não parei. Aí, para ser sincero, desde quando eu comecei a escalar, realmente escalar de forma sistemática, não parei até hoje. Ou seja, de 81, 80, 1980, 1981, até hoje, nunca parei, direto. Não parei um mês sequer. Esse foi o início. Que história, Antônio Paulo. Caramba, meu! Isso aí, aliás, isso é de primeira mão. Isso pouquíssimos, preferi isso para pouquíssimas pessoas. Mas hoje não tem mais nada a ver com movimentos políticos. Não tenho nada a ver mais com isso. Realmente, meu negócio hoje é escalada, ciência, trabalho com ciência, geociência e tal. Então, as coisas políticas aí eu tô fora. Sei do que está acontecendo, tenho a minha opinião, mas eu guardo ela para mim. Com certeza, as coisas vão aparecendo na nossa vida, a gente não sabe por quê, mas tem alguns episódios que são muito engraçados, né? São os melhores. Tem uns episódios, os episódios que depois de você rir, esses ficam marcados. É o que vai te dar. Claro, as tragédias também marcam, mas aqueles episódios engraçados que passou com seus amigos, esses ficam. Antônio Paulo, no final dos anos 70, início dos anos 90, a escalada girava em torno dos clubes, né? Como que você lembra dessa época? Como que era o ambiente dos clubes? O que acontecia? O que podia fazer? O que não podia fazer? Qual que era a forma do montanhismo acontecer nessa época? Eu só posso falar o lado que eu vivenciei, que era o lado dos clubes. Quem não participava de clube, eram poucos, na verdade, esse eu não posso ver como eles se sentiam. Mas a gente que participava de clube, a gente meio que menosprezava ou enfim, marginalizava as pessoas que não participavam de clube. Aliás, isso até hoje ocorre em alguns clubes. Se você não... Enfim,
Então, a gente achava que o universo, o mundo da escalada era o clube. O que estava fora do clube era marginalizado. Então, existiam certas regras, né, que você não podia fugir muito delas. Se a gente fugisse dessas regras, você meio que era colocado de lado. E isso acabou forçando as pessoas que realmente queriam escalar, acabou forçando as pessoas a fazerem panelinhas, fazerem grupos, né? Grupos e para sair para escalar por conta própria, para não fazer parte da política dos clubes, né? É claro, é óbvio que toda a agremiação, onde tem grupos de pessoas, tem política, isso é óbvio. Isso não tem como se livrar disso. Até a vida selvagem dos animais tem a política deles, também tem. A política faz parte obviamente, do ser humano, como toda a vida selvagem, em grupo. Os animais que vivem em grupo têm política, você não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Então para quem queria realmente escalar, tinha que arrumar um jeito de sair fora dessas panelas, né? E quem chegava, às vezes, se não estava, as pessoas novas que chegavam tinham uma certa dificuldade de se entrosar. Se a pessoa escalava bem, ou enfim, tinha algum apio, né? Essas pessoas eram bem aceitas, mas as pessoas que não escalavam bem, que não levavam jeito, então essas pessoas eram deixadas de lado. E sempre foi assim, na verdade. A gente tende a formar grupos que você se encaixa melhor que você, enfim, que você se encaixa, né? Agora, se você no seu grupinho lá chegam pessoas que não se encaixam, você tende a colocar de lado. E isso acontece até hoje, mas isso é natural. Os clubes tiveram muita importância na escalada brasileira, ainda tem, apesar da verdade, ainda tem. Sem organização a gente não vai a lugar nenhum. Mas uma coisa que eu sempre não, né? Uma coisa que eu comecei a pensar nos últimos anos é que a importância dos clubes é que os clubes são escolas. Os clubes são escolas. Tem as pessoas que mais velhas que vão ficando nos clubes. Essas pessoas estão lá, primeiro, por paixão. Paixão e também a paixão de ensinar. E tem realmente um grupo, que é uma pessoas idosas, que realmente vão para os clubes que precisam, claro, se socializar. Isso é fantástico. Mas os clubes, para mim, a coisa mais importante do clube é ser uma escola. Então, as pessoas vão para os clubes, aprendem a escalar ou a caminhar, fazer trek, caminhar, mas depois saem, porque não conseguem ficar ali, porque é limitado, os clubes são limitados. Nem tem condição de absorver tanta gente como hoje. Hoje, por exemplo, as montanhas estão abarrotadas de pessoas. As principais montanhas do Brasil e fora do Brasil estão abarrotadas de pessoas. E como levar a educação para essas pessoas? Obviamente, os clubes têm a menor capacidade, né? Porque são coisas pequenas e tal. Bom, eu sou... Às vezes as pessoas pensam que eu sou muito crítico, minha crítica é muito rígida em relação aos clubes, que não é. Não é. Eu tento fazer uma crítica para que os clubes também cresçam, porque os clubes precisam crescer, os clubes precisam sair desse mesmo padrão que existe há 100 anos, né? Próximo disso. Então, a gente precisa repensar o papel dos clubes, porque, para mim, o papel fundamental dos clubes é uma escola. Depois, tem todo esse papel que são os clubes que seguram as federações, óbvio, né? Tal. Então, tem toda essa coisa que de normatizar certas braços da escalada, tem a organização, a questão do acesso. Então, tudo isso está sendo empurrado pelos clubes, das pessoas dos clubes. Então, é fundamental. Mas eu acabei saindo da sua pergunta. O que eu achava dos clubes? Desculpa, mas eu avancei além do que talvez você esperasse eu falasse. Não, tá dentro do escopo. Vamos aí que o papo está interessante. Vai lá. O maior problema que eu vejo nos clubes é o amadorismo.
Claro, nós somos é um esporte amador, isso sem dúvida. Tem que ser, mas em certas situações tem que se manter o amadorismo, mas um amadorismo profissionalizado, vamos dizer assim. Você tem que ter qualidade, né? E esse é o que eu vejo o problema dos clubes. Precisam, porque entram pessoas, aprendem a escalar ou caminhar e tal, e são pessoas, às vezes, brilhantes, pessoas que podem dar uma contribuição muito grande, mas essas pessoas depois saem, vão fazer suas coisas, ficam cansados de bater de frente com os outros, por causa de brigas políticas, que é normal e tal. Eu sou um desses, né? Eu não gosto de bater de frente com ninguém, tento fugir de qualquer discussão. Então, essa é uma renovação muito grande nos clubes. E muitas vezes as pessoas que ficam, né, que ficam nos clubes, muitas delas talvez não tenham uma cabeça tão aberta de enxergar coisas que a gente enxerga, que vê que não é bem por aí. Então tem algumas... Enfim, então os clubes precisavam profissionalizar no fato de, por exemplo, um problema sério no clube são os guias. É um problema sério porque o clube forma guia, às vezes tem alguns deles se tornam guias excelentes, mas depois o cara vai encher o saco. O que eu estou fazendo aqui? Ficar lendo pessoas de graça para lá, para cá, eu ficando ouvindo reclamação. Vou escalar, fazer a minha caminhada. O clube depois é que arruma outro guia aí. Sempre foi assim. Essa é uma questão fundamental, porque se o guia não tem... o cara está trabalhando de graça ali. Às vezes, como era o meu caso, eu já fui guia de dois, três clubes, você paga do seu bolso para levar dinheiro, levar pessoas para passear, para escalar. Não pode ser assim. Então, uma das coisas que eu acho... Então, o clube teria que se profissionalizar nesse jeito, de pelo menos fazer com que as pessoas trabalhem mais felizes, porque isso é trabalho. Mesmo as pessoas que fazem parte da diretoria e tal, as pessoas estão ali por amor, por dedicação e tal. Beleza. Ninguém vai ganhar salário para isso, não. Mas você tem que ter realmente ter algum benefício com isso. Porque senão... Então fica essa rotatividade tão grande. E o que acontece? As pessoas mais inteligentes, vamos dizer assim, né? Elas absorvem informação, acabam desenvolvendo seus raciocínios, então sua crítica, e depois falam, o clube não é para mim, eu vou sair. Então, tem que cativar essas pessoas, uma forma de cativar essas pessoas, porque eu já participei de algumas reuniões que eu vejo que as pessoas que estão nos clubes, a maioria não tem um senso crítico muito bom. Não tem. Agora, recentemente, tem, sei lá, uns 2 anos, por acaso, não sei porquê, até hoje não sei por que eu entrei num grupo de trabalho sobre trilhas. Olha só, trilhas, é coisa que nem faço trilhas para escalar, né? E às vezes, claro, faço trilhas sim, mas então estavam tentando fazer classificação de trilhas, um trabalho para graduação de trilhas, um negócio desse. Eu li o documento, inclusive uma das federações do Brasil seguia e tal. Eu li o documento e falei, não é possível. Não é possível, vão continuar com essa classificação e depois de botar um outro por cima que não tinha pé nem cabeça. Falei, olha, eu participo sim, mas olha, eu vou ter que dar minha opinião. Minha opinião foi forte demais. Então, como eu já trabalhei já há muito tempo com algumas questões ligadas à trilha e montanhismo, escalada, então, porque aqui no Brasil existe só 2 classificações, ou é de caminhada ou é de escalada. De escalada do primeiro grau em diante, e de caminhada é uma classificação antiga, que veio inclusive da época do militarismo, dos militares, é marcha leve, marcha moderada, marcha pesada, e aquilo simplesmente trocaram isso para caminhada leve, caminhada sem pesada, Eu falei, esses caras continuam em cima disso? Aí eu comecei a perceber, já tem bastante tempo, que, peraí, algumas montanhas que a gente sobe aí não é caminhada coisa nenhuma. Os caras colocam como caminhada e não é. E isso está gerando problemas sérios de segurança. As pessoas estão ocorrendo acidentes nas montanhas. No Paraná, por exemplo, cheio, vários acidentes. Aqui no Rio de Janeiro, muito. Minas Gerais, porque as pessoas vão em certas montanhas
achando que é uma caminhada, enquanto não é. Tem uma dessas montanhas, são verdadeiras escaladas. Verdadeiras escaladas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários exemplos que eu posso dar. Cabeça de Peixe, por exemplo, que estava lá, o próprio clube. Os clubes botam lá, caminhada cabeça de peixe. Aquilo é uma escalada de 4º grau, cara. 4º, 5º grau e perigosa. Não tem como proteger, olha só. E tem outras aí, escalavrar, tem outras aí, enfim. Aí eu falei, pô, isso está errado, não é? Se não é escalada e não é caminhada, tem que colocar uma classificação no meio disso aí, que os americanos fazem, que os europeus fazem. Então, lá tem classificação própria para esse tipo de atividade, que não é nem caminhada e nem escalada, fica entre os dois. Né? Aí eu falei assim, tem que ser por aí, tem que criar uma classificação à parte. Não pode continuar. Aí, graças aí ao meu passado, meu background, vamos dizer assim, de geocientista e tal, aí comecei a elaborei umas tabelas e tal sobre, aí eu fiz as classificações sobre caminhadas que tem travessia de rio, caminhadas com travessias de mar, trilha, né? Eu chamo a palavra trilha técnica. Trilhas que é necessário descer de rapel, tem várias. Trilhas que tem que subir em corda, ou em corrente, ou em cabo de aço. Então, isso não pode ser simplesmente caminhada. Isso é uma outra coisa, é uma trilha técnica. Enfim, eu acabei criando uma classificação para isso. Enfim, então, eu estou falando isso porque essas pessoas que estão nos clubes, então, elas não ficam presas, ainda estão presas em 2020, estão presas ainda em conceitos muito antigos. Como essas pessoas entraram no clube há pouco tempo, ainda não tiveram ainda a maioria, né? Entraram no clube, se tornaram presidentes, diretores técnicos, blá, blá, blá. Essas pessoas ainda não têm ainda, ou não formaram ainda uma visão crítica para poder enxergar isso com um horizonte mais amplo. Então, é isso, a minha crítica é essa, é que falta nos clubes pessoas com uma visão geral, pessoas com a cabeça aberta, com visão geral, para saber o que está acontecendo no mundo. Para a gente não ficar criando nem bicho, nenhum Frankenstein aqui, mas também não ficar copiando de fora tudo que a gente vê, copiar. Isso é outro problema, né? Não é questão de clube, mas a gente tenta copiar tudo de fora e não desenvolve o nosso próprio cenário, nossas próprias condições. Papê, pouca gente conhece seu lado cientista, tão estudioso, né? Pô, você é uma pessoa muito respeitada no meio acadêmico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você entrou na vida acadêmica e se o esporte influenciou ou não essa sua escolha? Veio junto a escalada e quando era eu estava falando eu tenho 2 filhos, né, americanos que estão nos Estados Unidos. Estava explicando para um deles sobre isso, adolescente rebelde. Estava falando, olha, cara, preste atenção no que você está fazendo agora, o que você tem vontade de fazer hoje, porque isso pode ser o que vai mover a sua vida no futuro. Então, eu ficava olhando, quando eu era criança lá, criança minha, ficava pegando cristais de quartzo na chuva, enfim, onde eu achava, ficava olhando aqui, ficava fascinado com o cristal de quartzo. Depois eu ficava olhando a água das enxurradas ou dos rios, as águas descerem nos rios e tal. Eu falei assim, cara, isso aí... Alguma coisa me dizia, pô, eu queria entender mais a água, como é que esse negócio se move, e aquilo começou a despertar a minha vontade pela ciência. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, sei lá, eu coletava insetos, cristais, e eu matava a aula e ia escondido dos meus pais ao Museu Nacional, aqui no Rio, que pegou fogo. Eu ia sozinho lá, eu ficava louco, ficava rodando aquilo lá, olhando aquelas coisas, pegava os insetos que eu achava, comparava, sabe que esse é um inseto raro? Sabe que eu descobri aquela curiosidade de criança? Eu ficava fascinado, eu ficava fascinado com aquele museu. Realmente foi uma grande tristeza quando ele pegou fogo. E ali, então, tu vê que é uma coisa natural. Quando a gente, esses sonhos de criança, quando você começa a levar um pouquinho mais a sério, você descobre o que realmente você quer fazer da sua... Aquilo ali está dizendo alguma coisa. Aquilo está mostrando um caminho para você. Só que muita gente não liga, essa coisa de criança.
isso é besteira, isso aqui lá. Tem aquela história do escalador, né? Criança quer subir em tudo, a maioria, né? Quer subir em tudo, e os pais lá, desce daí, menino, isso é ser maluco. É a mesma coisa, são as crianças que gostam de pegar sapo, gostam de pegar aranha, e os pais vão lá, deixa aí, menino, isso aí vai. Então, a gente tem que prestar atenção nessa naturalidade, nessas coisas que a gente faz de forma natural. Então, aquilo ali vai se transformar numa paixão e tal, e pode abrir janelas aí, portas, né, no futuro. E eu não fugi disso. Então, eu comecei a estudar, mas eu também trabalhava. Minha família, na verdade, é uma família humilde. Então, eu trabalhava, às vezes estudava à noite. E aí, quando eu entrei nos clubes, aí eu comecei a ver meus amigos lá que já eram profissionais bem sucedidos e de todas as áreas, né, tal. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar para vislumbrar um futuro melhor. E como eu te falei, como eu disse antes, né, eu olhava os cristais, a água rolando, eu falei, pô, uma coisa que eu preciso fazer na minha vida é seguir essas ciências naturais, que podia ser agronomia, geologia, geografia, coisas que eu trabalhava com a terra. E aí até que eu falei, não, esse tem que ser meu futuro. Aí comecei a trabalhar, estudar, trabalhar para sustentar meus estudos e tal. E aí fiz vestibular para geologia, passei, mas aí começou a ficar complicado. A geologia complicou porque nos anos 90, anos 80 já entrou em crise, no país entrou numa recessão da e tal, não tinha praticamente trabalho para geólogos e tal. Aí eu deixei um pouco a geologia de lado, aí entrei comecei a fazer o curso de geografia, me especializei em geografia física, né, geomorfologia. Enfim, depois voltei para a geologia, chegou um período, uma época que eu fazia as duas coisas juntos, e depois eu falei assim, não dá para levar as duas coisas juntos, a recessão no Brasil está muito grande, não tem emprego para geólogo, aí eu me formei em geografia e abandonei a geologia no último ano. Simplesmente não ficou legal. Aí comecei a trabalhar, me formei, e antes de me formar eu já fazia estágio numa empresa de engenharia, aí aquilo abriu a minha cabeça de uma forma impressionante, aprendi muito. Aí veio a recessão nos anos 90, no final dos anos 80, as empresas começaram a fechar. Eu trabalhava a empresa que eu trabalhava no departamento de meio ambiente, uma empresa chamada GeoRio. E lá, na época, o Brasil construía muitas grandes hidrelétricas. Aí veio o governo Collor, aí congelaram, o governo Collor, né, congelou essas empresas, a construção dessas grandes hidrelétricas. E então essas empresas que trabalhavam com o meio ambiente tiveram um impacto muito forte e começaram a mandar os funcionários embora. Eu falei, pô, eu não sou besta, não vou ficar aqui. Eu era estagiário, aí mandaram todo mundo embora, e era uma equipe enorme, mandaram todo mundo embora, só ficou eu, cara, o estagiário. Aí até que veio uma licitação lá, uma concorrência lá, eu falei, cara, a gente precisa fazer parte dessa licitação, mas mandou todo mundo embora, só sobrou o estagiário, que eu já era formado, na verdade, então a gente tem que contratar o estagiário. Aí tiveram que me contratar às pressas lá. Aí eu trabalhei um pouquinho, aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu não sou idiota, não vou ficar aqui não para ser mandado embora depois. Eu vou entrar logo para o mestrado, fazer doutorado e vou seguir a vida acadêmica. Porque na época, uma bolsa de mestrado era igual ao que o engenheiro júnior ganhava. Na época o Brasil tinha mão de obra qualificada no Brasil, não tinha tanto. E o Brasil estava investindo em profissionais de pós-graduação, com título de mestrado, doutorado. Então, por isso que a bolsa era muito boa. As bolsas eram boas, de doutorado também, claro. E hoje a situação tá diferente, né? Hoje, como tem muitos mestres e doutores, então é uma tendência enfim, de diminuir essa importância. Essa é uma tendência. Enfim, essa é uma história longa. Mas a questão é que a escalada
a escalar. Sempre quando ia escalar, aliás, logo que eu entrei na universidade como aluno, eu ia para o campo com os professores, eles falavam algumas coisas, eu falava, pô, peraí, eu não falava para o professor, eu falava, isso aí não é bem assim, peraí, eu escalo há tantos anos e vejo essa coisa de forma diferente. Enfim, a escalada me deu uma visão de campo fantástica que nem os professores tinham. Eu vivia mais no campo do que qualquer outro professor. Então, aquilo, até hoje, no meio acadêmico, eu sou respeitado pela minha capacidade de campo, pela minha visão de campo. Agora mesmo, no ano passado, eu passei a ser professor titular, né, que é uma coisa importante, o último nível da vida acadêmica, e o trabalho que eu defendi foi a Costa Rochosa brasileira. Eu estudei toda a Costa Rochosa brasileira, que se concentra do Espírito Santo até Santa Catarina. Tem alguma coisa pingada lá no Nordeste, as ilhas oceânicas. E o que eu descobri, é impressionante que a Costa Rochosa brasileira ainda não havia sido estudada de forma científica. Os biólogos e os oceanólogos estudavam um pouquinho sobre os costões e tal, mas não faziam, enfim, ficavam nisso. Faltava um embasamento geológico. E eu fiz um trabalho enorme mesmo. E já saíram alguns artigos publicados, mas no primeiro capítulo dessa tese, que é a tese para professor titular, uma tese enorme, no primeiro capítulo, o que eu coloco lá? Como a escalada ajudou eu a construir esse trabalho. Porque, olha só, cara, os professores ficaram assim, caramba, os professores de graúdo, assim, super importante na ciência, nas ciências brasileiras, os caras ficaram assim, olha só, que coisa. Eu mostrei lá, né, as técnicas de escalada, como é que eu coletava as amostras, como é que eu via lá, como é que eu estudava como as ondas se chocavam quanto às diferentes formas, né, nossas falésias, nossos costões, e eu criei vários modelos em cima disso e tal. Mas, na verdade, isso aí foram mais de 30 anos de experiência escalando na Costa Rochosa. E então, enfim, aí eu sempre pensei nos blocos, né, esses blocos de beira do Sam, também, logo quando comecei a escalar, e nem estudava geologia, eu ficava pensando, pô, isso aqui tem alguma coisa aqui que vai me servir para o futuro. Olha só, eu ficava olhando, fazia os blocos, os lances lá e tal, mas isso aqui vai ser importante para mim no futuro. Uma coisa que, intuição. E não deu outra. Eu sempre pensei isso, até que nos últimos 5 anos, 6 anos, comecei a estudar sobre isso. Sobre esses blocos, e a importância deles, a origem deles. E é uma coisa agora que estou deixando aí muita gente encucada aí, que tem sinais, por exemplo, em Santa Catarina, que aqueles blocos, muitos deles não caíram das encostas e rolaram, se depositaram lá na beira do mar. Alguns desses blocos foram movimentados por tsunamis, né? Então, tudo isso nunca foi estudado no Brasil. E eu estou começando agora, sobre isso, estou começando a coletar provas de que nós já tivemos, sim, tsunamis potentes no Brasil e que movimentaram blocos gigantescos. Tá? Esses blocos não estão longe da costa, não foram produzidos ali. Esses blocos foram movimentados por ondas. É muito provável que sejam ondas de tsunami. Tsunamis, não ondas de tsunami, que é um tipo de onda. Enfim, e aí vai. Então, isso eu deixei bem claro lá. Falei, olha só, eu só cheguei onde eu estou por causa da escalada. Se não fosse a escalada, não estaria onde eu estou. Isso foi legal. Durante toda a minha trajetória como escalador e como cientista, como professor, eu sempre tentei unir as duas coisas. Eu já escrevi vários artigos, inclusive para o meio do montanhismo, da escalada, falando sobre ciências, geociências, e também, quando eu vou dar aula, eu levo os exemplos que eu tenho na escalada, fotos de um monte de coisa que a gente vê sobre o movimento de massa, blocos que desprendem, e essas coisas aí, né? Então, muitas das minhas aulas, aí os alunos às vezes até riem, que no meio da aula botam uma foto de escalada lá, só para impressionar mesmo os alunos. Olha, professor é maluco, olha lá, isso aqui lá.
É engraçado, mas é realmente de propósito. É de propósito. Então, eu sempre consegui, mais ou menos, conciliar ou associar escalada com a ciência. E isso realmente me deu um prazer enorme, me dá um prazer enorme até hoje. Até hoje eu tento fazer essas duas coisas não tão mais desassociadas. Inclusive, eu tenho até um título para uma palestra, eu gostaria de dar um dia, que é Como o montanhismo ajudou na evolução da ciência. O montanhismo foi fundamental para a evolução de certos campos da ciência, da biologia, da geologia foi fundamental, enfim, e várias outras aí. Então, está associado, sim, até hoje, os montanhistas, os escaladores ajudam na evolução da ciência. Foi. Como eu mesmo fiz aí com esse trabalho aí sobre a Costa Rochosa brasileira. Que tese interessante e intrigante, hein, AP? É intrigante, sim. AP, no final dos anos 70, quem foram suas referências, meu? Referências brasileiras, né? Isso que interessa para a gente. Quem foram as pessoas que estavam fazendo, que haviam feito e que abriram seus olhos e falaram, de certa forma você possa ter se espelhado ou pelo menos se sentiu impulsionado a começar a escalar bem como você escala até hoje? Seja no Brasil, exemplos brasileiros. Exemplos brasileiros. Rio de Janeiro pode ser, o Espírito Santo. Pô, era uma época que os cariocas mandavam muito no Espírito Santo, né? Estavam abrindo via por todo o Brasil, mas principalmente no Espírito Santo, né? A maior influência que eu tive na época era porque principalmente por causa do clube que eu frequentava, que era o Centro de Excursões Brasileiro. Na época, os escaladores que eu ficava olhando assim, pô, o cara realmente escala muito, que era o Maurício Mota e o Mário Arnaud. Essa era uma dupla que realmente escalava bastante. Eles elevaram o nível da escalada no final dos anos 70 e início dos anos 80. Por questões políticas e também por questão também pessoais deles mesmos, né? Eles acabaram ficando isolados, com muitas brigas e tal. Na verdade, a comunidade isolou, né? Isolou o Mário Arnaud, principalmente, o Maurício Mota nem tanto. Mas também eles ficavam presos também num estilo de escalada um pouco mais antigo. Depois veio realmente a geração posterior, a geração dos anos 80, aí, que o pessoal está chamando, né? Que é do Sérgio, o Alexandre, o Poiares e tal. Mas esse pessoal só foi realmente influenciar depois, um pouco depois, né? Porque, na verdade, as pessoas que frequentavam os clubes tinham medo desse tipo de escalada e tal, e a escalada que o Sérgio Alexandre desenvolvia na época. Então, eu diria que e depois tinha o Vavá, tinha o próprio Jean-Pierre, mas esses ainda não despontavam muito para a gente. A gente, como eu ficava isolado naquele clube. Então, tudo é uma questão de referência que você tem ali. Como na época não tinha revistas, não tinha o esporte era pouco divulgado, eram poucas pessoas que praticavam, então não existia divulgação e muitas vezes, enfim, como não tinha revista, eu não sabia muito o que estava acontecendo. E outra coisa que, com a disputa que havia entre os clubes, havia uma disputa muito grande. E às vezes as pessoas não faziam conquistas secretas, escondiam informações. Isso aconteceu muito. As pessoas viam a montanha e falavam, vamos ficar quietos, vamos levar essa informação para ninguém, vamos abrir essa via e tal, depois a gente divulga. Então ficava uma coisa assim, meio que... Então existia uma disputa grande entre os escaladores do CB, os escaladores do Rio de Janeiro, os escaladores do Carioca, que são os clubes, né? Os três clubes que escalavam mais na época. Então a gente não sabia muito o que o outro clube fazia, a gente não sabia muito o que os escaladores faziam, então não tinha muita divulgação. Então, a gente, como era uma coisa fechada, só recebia informação do grupo ali, local. Então, por isso que as pessoas que mais me impressionavam na época eram o Mário e o Maurício, Mário Arnaud e Maurício Mota.
Mas tinha outras pessoas também que, na verdade, eu fiz o curso com eles, eles escalavam muito bem, que era o Juratan Câmara e o Caliano, também o Chiarelli também. Eram pessoas que escalavam bem para a época, escalavam muito bem para a época, mas que ficaram no meio do caminho, né? Tá. Essa geração que veio depois já era a minha geração, a geração que eu fiz parte. Então, a gente começou a escalar, eu escalava bastante com alguns deles. Então, realmente não foram assim, não serviram não foram ídolos para mim, porque a gente convivia junto, né? Enfim, então, então o problema era esse, por falta de informação, a gente não tinha assim o ídolo, ou os caras que... Era uma coisa muito localizada. Cada um tinha o ídolo do clube local ali. Desculpa aí, Legal. né? Tá, mas para resolver essa falta de informação, né, AP, você escreveu A Escalada Brasileira, que é um livro hoje referência, para quem escala, leitura obrigatória. Pô, queria que você falasse para a gente, AP, o que foi o trabalho de pesquisa para você escrever esse livro. Então, na verdade, esse trabalho de pesquisa foi um trabalho que durou quase 30 anos, né? Aliás, eu comecei a escrever mesmo sobre escalada por volta de 1990. Eu comecei a escrever algumas coisas e tal. Aí comecei a dar curso. Aliás, uma coisa interessante, acho que foi, não sei quando, 1990, 91, por aí, 92, não sei. Eu estava dando um curso sobre espeleologia lá no Clube Guanabara, explicando para eles lá sobre formação de cavernas e tal, que na época tinha um grupo lá que fazia espeleologia e acabei dando curso lá para o pessoal. Pessoal, para saber sobre cavernas, né? Aí veio um cara, assim, meio magrinho, alto, fortinho, cabeludo. Esse cara foi lá para falar sobre São Bento de Sapucaí. E esse cara... Você lembra disso? Foi a primeira vez que eu te vi, cara. Você foi lá falar sobre São Bento, né? Aí eu falei, que legal, que maneiro. Aí eu olhei essas fotos lá, que eu já tinha escalado, já conhecia, já tinha até abrido. Poxa, eu não lembro desse episódio, AP. Eu me lembro da palestra, mas não lembro do episódio. Ah, sim, pois é. Não, isso só ficou, não sei, porque a gente tem essas memórias guardadas, mas uma hora ela aparece, uma coisa puxa a outra e tal. Aí ontem, ontem, né? Quando você me convidou, antes de ontem, aí eu pensei, pô, Eliseu, eu falei, quando é que foi a primeira vez que eu encontrei o Eliseu? Aí eu, né, puxei lá dos meus arquivos lá da minha cabeça lá e falei assim, acho que foi nessa época aí. Foi engraçado. Aí você falava sobre São Bento, que inclusive poucas pessoas conheciam sobre as escaladas na Pedra do Baú, que é a principal na época. Poucas pessoas conheciam. Tal. Aí foi legal por isso, aí aquilo isso me chamou a atenção. Mas em relação... Então eu comecei, nessa época, no início dos anos 90, comecei a escrever sobre escalada. O primeiro artigo que eu escrevi foi para uma revista que feito pessoal do Paraná. Como é que era a revista? Não. Já não lembro nem o nome. Polo. Enfim. A Aí eu comecei a escrever, porque como não tinha quase informação, eu escrevi muitos artigos, né? E aí até que, inclusive para revistas de fora, para Climbing, escrevi para Climbing mais 2 vezes, escrevi para American Alpine Journal. E ajudei também várias outras pessoas a escreverem artigos para revistas estrangeiras e tal. Aí até que 2004, acho que tinha Patrícia, esqueci o nome dela, ela trabalhava numa editora, e ela falou, por que você não escreve um livro? Você já tem tanta coisa, escreve um livro. Eu falei assim, vou escrever um livro. Aí escrevi o livro Montanhismo Brasileiro.
Mas já tinha muita coisa que a metade do livro já tinha sido escrito nos artigos. Eu apenas reescrevi ali, fiz umas coisas, mudei algumas coisas e tal, e saiu esse livro. Mas aí passaram-se aí 10 anos, um pouco, 10 anos, né? Desde que eu lancei esse livro, foi lançado em 2006. Aí depois você acaba ficando crítico, né? Como esse livro aí não ficou legal. Esse livro tinha que ser mais escalado e ficou assim, muito centrado na minha experiência. Eu falo muito de mim, claro, falo de todo mundo, né? Mas falo muito de mim. Então isso ficou um livro meio pessoal. Esse título aí não era para ser isso. Então você fica autocrítico, né? Você ouve críticas e fica autocrítico. Eu falei, tem que melhorar um pouco isso. Mas também não vou escrever do zero. Aí coloquei muita informação. Então, a metade desse livro novo, que é a Escalada Brasileira, a metade desse livro já tinha mais ou menos um terço, né? Um terço dele já tinha sido escrito. Aí eu corri atrás para coletar mais informações. Esse é um trabalho enorme, que é muito detalhe. São muitas histórias. Aí depois que você escreve, aí você fica sabendo de mais histórias ainda interessantes. Eu falei, caramba, devia ter conversado com essa pessoa para coletar mais informação sobre ela e sobre o que ela fez. Então, ficou muita gente boa ficou de fora, não teve referência no livro, mas não foi por eu querer, porque muitas pessoas escalam muito, conquistam, não sei o que lá, mas não divulgam. Eu falei, como é que você vai saber que a pessoa faz se ela não divulga? Não dá, né? Mas foi um trabalho difícil, foi um trabalho árduo por causa dos detalhes. Né? Tem que dar o nome certo das pessoas, o que ela fez, tem que correr atrás da história para ver se as histórias são verídicas. Tem histórias que não são verídicas. Que eu saiba, todas as histórias que estão no livro são verídicas. Agora, vai saber, né? Bom, eu realmente sou uma pessoa crítica. Eu sou crítico, todo mundo fala isso, sou uma pessoa, apesar de ser sacana, gostar de umas piadas, beber meu uísque, eu sou crítico. Sou crítico. Eu sempre olho as coisas com um lado crítico, mas construtivo, não é destrutivo, crítico, né? Crítico de uma forma construtiva, para melhorar. Então, eu sempre faço crítica à escalada brasileira, como tudo, não é pessoa, não é crítica a nenhum indivíduo, é a escalada brasileira como tudo. Eu faço as minhas críticas, desde que surgiu até hoje, eu tenho minhas críticas, mas de uma forma construtiva. Como é que a gente pode melhorar? Porque se é a minha paixão, é uma coisa que eu quero que isso melhore. Eu não vou fazer nenhum trabalho para destruir nenhum deles. Inclusive, visões críticas que eu tinha, opiniões críticas que eu tinha há anos atrás, hoje eu mudei completamente. Falei, não, eu estava errado. Não é por aí. Eu criticava umas pessoas por fazer determinadas coisas, mas hoje, pensando bem, eu falei, não, a pessoa não estava errada, a pessoa estava certa. Porque, filosoficamente, não existe certo e errado. Não existe o que é certo e o que é errado. Isso é um padrão social que ele determina. Mas, filosoficamente, não existe isso. Então, ele tem que trazer isso também para a escalada. O que o cara está fazendo é certo ou é errado? Eu falei, não é certo ou errado. Depende da visão filosófica dentro da filosofia que uma pessoa está encaixada. Que quem está criticando está encaixado. Então, a gente sempre faz crítica em função de uma determinada filosofia, é óbvio. Então, eu sou muito crítico. Então, o livro é um livro crítico, um livro que fala sobre a evolução da escalada brasileira, os principais personagens e pessoas também, algumas pessoas, a maioria nunca ouviu falar, mas pessoas que são extremamente importantes, abrem muitas vias, ou escreveram, ou de alguma forma ajudaram. Então, para juntar tudo isso, colocar no livro, não é fácil. Para mim, foi relativamente fácil, porque é o meu universo. Então, para mim, é sentar e escrever, já está tudo aqui dentro da cabeça, é só botar ali e tal. O problema é esse, os detalhes e falhas que a gente... Todo livro tem falha, né? A gente falha também e tal. Então, às vezes, algumas histórias engraçadas que tem no livro, né? São várias histórias engraçadas, às vezes, eu escrevendo, pegava meu copinho de uísque lá, tomava meu whisky lá e começava a escrever, e eu começava a rir.
Às vezes eu lembrava das histórias, começava a cair na gargalhada. Falei, caramba, isso aqui tem que entrar. Às vezes eu acordava no meio da noite, cara, no meio da noite, eu lembrava de uma história. Peraí, vou lá no computador. Vou pegar meu whiskyzinho, tomar um pouquinho, escrever. E assim foi nascendo, né? Assim foi. O livro foi se desenvolvendo. Mas eu acho que o livro tenta cobrir uma lacuna importante que não tem no Brasil, que o Mountain Voice fez muito bem, espero que continue fazendo, mas aliás, o Mountain Voice foi uma fonte, uma das fontes principais, fique você sabendo. Principalmente o Mountain Voice, depois de ver as outras revistas que duraram um pouco, infelizmente. Mas muitas informações que eu consegui foi através do Mountain Voice. Eu não coloco ali todos os números na é um livro referenciado, coloco ali todas as fontes bibliográficas. Né? Ali eu coloco alguns números do Mountain Voice, mas depois eu falar, na referência geral foi o Mountain Voice, mas ali eu coloco eu acho que números específicos, mas na verdade foi toda a coleção, né, que foi consultado. Então, se não houvesse o Mountain Voice, a gente não teria história. É simples assim. Simples assim. E você me falou há poucos anos, você me falou que a história tem que ser escrita. Porque no meio digital isso desaparece com o tempo. Isso aí pode ir embora. Então ela tem que ser escrita. Isso fica, isso marca. Então, você sabe disso, a importância que eu sempre dei no Mountain Voice. Então, realmente dá trabalho. Você pegar todas as informações, reunir, dividir em capítulos, ver o que é importante, o que não é importante, ver isso aqui se encaixa no capítulo tal, isso aqui se encaixa no capítulo tal. Então, deu trabalho, mas foi extremamente divertido. Então, tanto é que a gente nunca pensei em retorno financeiro, né? O livro foi pago com dinheiro do meu bolso e nunca vou recuperar o que eu gastei, mas nunca quis. Mas a gente faz isso por amor, por paixão e tal. Mas pensando... Então, isso como professor, como professor, a importância que eu dou para esse livro, como também a mesma importância do Mountain Voice, é levar a informação e registrar o que é feito no Brasil. Porque se a gente não tem história, não somos nada. Né? E isso, daqui para frente, eu já estou desacelerando aí nessa história de escrever e tal. Eu espero que surjam pessoas que se interessem por isso, pela literatura, por escrever, para contar a nossa história, para continuar, dar continuidade, né? Que a gente tem limite. Com certeza, Antônio Paulo. Já que você tocou no assunto do Mountain Voices, eu vou te falar como editor o que me leva a estar ainda tentando fazer com que isso sobreviva. É exatamente o que você falou. Primeiro, a longevidade do jornal. Quando nós fizemos 20 anos, o Dubois escreveu o editorial. Eu, como você sabe, dou muito pouco a minha opinião dentro do jornal. Eu acho que, como editor, eu não posso deixar ninguém chamar a mãe do outro nem o cara, entendeu? Tem que manter a elegância. Mas já teve diversas matérias nas quais eu discordei, mas eu coloquei na roda para ser conversado. Isso tem que ser dito, a comunidade tem que dar opinião. E o Dubois exprimiu muito bem qual que foi a filosofia até hoje do jornal, que, além disso, foi um jornal que nunca primou por ser bonito. A gente se interessa pela palavra escrita. Isso que eu acho que é importante, porque dessa forma a gente não perde. E é isso, é um jornal escrito em primeira pessoa, a gente não faz reportagem. A matéria do Antônio Paulo é o Antônio Paulo que escreve. O do fulano de tal é o fulano de tal que escreve. A gente não aceita outros falando de outros. Né? Então, assim é que é. Mas, você sabe, eu trabalhei 9 anos dentro da ESPN. Durante os 9 anos, eu escrevi 5 anos um blog. Cada vez que a TV mudava de parceiro para colocar o conteúdo digital no ar, eu perdia todo o material. Cara, poxa, mas eu perdi um ano de blog.
eram entrevistas, eram artigos muitas vezes históricos, perdia, de uma hora para outra eu era avisado que mudou a plataforma que eles, uma hora era Folha de São Paulo, outra hora era Estadão, outra hora era IG, enfim, perdia tudo. E as publicações escritas estão aí, é papiro, né? Isso é importante. Tá, mas agora voltando às suas publicações. No Montanhismo Brasileiro tem uma história hilária sua do Dedo de Deus. Cara, conta essa história, quero ouvir da sua boca, porque, essa história de você descendo o Dedo de Deus no escuro e achando que ia morrer, eu chorei de rir. Conta pra gente essa história. Acho que foi 81, 82. Tinha acabado de começar, né? Ainda era noviço ainda na escalada, né? Aí eu fui com um amigo, o Gilberto, que fez o curso junto comigo. A gente foi escalador de Deus e naquela época era tudo demorado, né? Para achar a via já foi demorado e a gente chegou a corda, a gente levava uma corda tinha, sei lá, 30 metros, uma corda dura, uma corda náutica dura, sei lá, 4 mosquetões. Bom, a gente chegou no cume, a corda tinha uns 40 metros. Bom, chegou no cume e choveu. Começou a chover. Aí a gente ficou preso no rapel pela teixeira, a corda prendeu várias vezes, foi difícil rapelar, enfim. A gente ainda chegou com um dia claro. Estava começando a escurecer quando a gente chegou na base da escalada propriamente dita. Só que o Dedo de Deus não era. Quem foi lá já sabe. O Dedo de Deus, a escalada aquela escalada, tanto a Teixeira como a Leste, a parte mais fácil. A parte mais difícil é exatamente o acesso, né? Para chegar lá. E, inclusive, antes, naquela época, não existia cordas, não existia nada. A gente chegava... A gente subia tudo escalando, até lá em cima, não tinha corda. Tinha um trecho lá que chamava Chaminé das Pedras Soltas, que já era uma escalada em si, já era uma escalada, até meio dificilzinho e tal, porque escorregava muito, enfim. Então a gente chegava realmente até a base da escalada propriamente dita, escalando. Então levava um certo tempo. E o fato é que a gente não tinha experiência, né? Não tinha. Aí começou, choveu, né? Durante a escalada, durante os rapéis começou a chover, a gente demorou muito tempo. Aí e a gente, acho que a gente tinha uma lanterna, agora esses detalhes agora eu não estou lembrando, mas a gente tinha uma lanterna, mas a chuva molhou tudo, né? Aí a lanterna parou de funcionar. Eu falei, porra, Gilberto, tem que trazer, botar a lanterna num saco plástico, aí tá vendo aí a merda que deu e tal. Pô, então vamos pelo menos, vamos ver se a gente tem fósforo aí, vamos ver se a gente faz uma tocha, alguma coisa. Ele fumava, né? Ele abriu a caixa de fósforo, os fósforos já estavam tudo boiando lá na água. Eu falei, porra, de novo, cara, mas assim, quando vai para a montanha, você tem que levar tudo, tem que levar a lanterna, tudo isso, botar em plástico, levar norak, que eu não tinha também. Eu falei, e agora? Eu falei, agora tem que descer, vamos tentar descer. Aí já tinha escurecido, né? Eu falei, cara, como é que a gente vai descer isso? Aí eu falei, vamos tateando, né? Vamos tatear, botar a bunda no chão e vamos tateando. Descer tipo, como uma aranha ao contrário, né? De meio que sentada e descendo, tateando com a bunda no chão e tal. Aí para sentir onde não tem vegetação e tal. Aí, claro, isso é extremamente lento, descer assim. A gente desceu quase tudo assim. Que a gente desceu, na verdade. Assim, mas isso demorou a noite inteira. E a gente estava com medo danado de ficar lá. A gente estava sem agasalho, não tinha comida, não tinha água para caramba porque tinha chovido, né? Mas já não tinha comida. Aí a gente descendo, e às vezes a gente errava o caminho, aí demorava um tempão até achar, fica tateando, né? Tá tudo molhado e tal. E aí eu lembro que uma perereca caiu na minha cabeça, porque na época a trilha não era tão boa assim, então tem que ir por baixo do mato mesmo, tal, né? A vegetação crescia, fazer um túnel.
porra, pereira caindo na minha cabeça, aquela coisa gelada na minha testa. Falei, porra, aquele grito, né? Falei, porra, que porra é essa, cara? Aí, na verdade, foram vários sustos. Aí é uma parte... Na trilha, né? A trilha do Deus de Deus tem vários trechos de rocha, várias escaladinhas curtas, umas 3, sei lá, 3, 4, várias. Ali era o problema principal. Ali tinha que desescalar no escuro, com aqueles calçados que a gente usava. Então, a gente conseguiu desescalar, às vezes já agarrava em mata. E tem uns trechos lá que é escalado mesmo, tem uns trechos lá que é segundo, terceiro grau de trilha, e olha que a gente chamava de caminhada, né? Caminhada, trecho de escalada na trilha, né? A gente conseguiu desescalar aquilo tudo, cara, na chaminé das Pedras Soltas, que era o lugar assim, mais perigoso. A gente conseguiu fazer um rapel, montamos um rapel. Aí ele já estava exausto, isso durou realmente a noite inteira. Aí, quando a gente, mais ou menos, depois que a gente desceu lá da chaminé das Pedras Soltas, ele estava exausto, aí a gente errou o caminho, aí acho que tinha um cipó que tem uns espinhos. Aí o Gilberto, aliás, ele, numa dessas escaladas, ele caiu e quebrou o pé. Quebrou o pé, não sei, não lembro mais qual, no tornozelo, se ele quebrou o pé, mas com adrenalina, né, ele não sentiu. Ele sentiu uma dorzinha lá, mas não, sangue quente, adrenalina, medo. Ele estava reclamando da dor, né? Mas ele, em vez de falar, tá doendo, mas não foi nada, vamos embora. Até que, numa hora lá, a gente errou o caminho, e aí ele passou no cipó, e o espinho, né, entrou na batata da perna dele, no calcanhar, perto do calcanhar. Aí ele pensou que era uma mordida de cobra. Pensou, porra, ele começou a gritar, uma cobra, me mordeu. Eu falei, caralho, não tem mais essa. Aí foi um desespero, né, cara? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu não dá para fazer nada, não tinha luz, não tinha nada. Eu falei, Gilberto, vamos. Porque a gente já começou a ouvir o barulho dos carros. Essa é uma coisa chata no DGD, quando na hora que você está descendo, você começa a ouvir os carros, você vai, já está chegando, já está perto, mas que nada, falta para caramba, porque o som, né, ele tende a amplificar ali, quando você não está em determinada altura, você ouve melhor o som, ele sobe, né? As ondas, né? As ondas sonoras. E parecia que estava tudo tão perto e nada. Então fica horas e horas. Porra, essa estrada não chega nunca. Sabe que a gente passou da estrada já? A gente cruzou a estrada, não viu a estrada? De tão alucinado que a gente estava. Enfim, aí eu falei, pô, Gilberto, a gente só tem que descer até a estrada para ver o que aconteceu. Aí quando a gente chegou na estrada, a gente finalmente chegou à estrada, né? Finalmente. Agora estamos salvos. Salvo, tinha que andar pra caramba ainda, né? Aí amanheceu, aí viu que não é mordida de cobra coisa nenhuma, era um espinho, né? Aí ele ufa, nasceu de novo. Graças a Deus que não é mordida de cobra. Mas aí eu andando, observei o pé dele, e o cara mancando muito. Eu vi que virou uma bola o pé dele, o tornozelo, roxo. Eu falei, meu irmão, acho que você quebrou o pé. Aí fui falar isso, aí pronto, né? Eu falei isso, aí que a questão psicológica dele deteriorou completamente. Aí o cara ficou desesperado e tal. Aí eu ajudei, né? Levar ele até um lugar lá que dava para pegar o ônibus para descer para o Rio. Mas a história basicamente foi essa. Escrevendo fica mais engraçado, né? Mas contando assim nem tão engraçado. Mas pensando depois, a situação é hilária, né? Nesses 40 anos escalando, me diz 3 lugares que você acha que foram os mais legais que você escalou e um que você não voltaria. Você está falando de Brasil ou do exterior? Não, está valendo qualquer um. Pode ser Brasil, pode ser exterior. É difícil responder, porque como você, também que viaja, conhece o mundo inteiro de escalada, também conheci muita coisa. Realmente não dá para dizer assim, o que mais assim, me impressionou. Assim, é muito lugar interessante, são muitos.
Tem uns que são fantásticos, a história, inclusive em termos de história, em termos de escalada, que é Yosemite, mas lá tem tanta gente, mas tanta gente que se acaba já... Essa é uma questão que a gente... É uma outra questão, Eliseu. São as áreas clássicas de escaladas que por causa do aumento da população de escaladores e de curiosos, né, esses lugares perderam a graça pela multidão que estão indo a esses lugares. E pessoas que às vezes não têm nada a ver com escalada. Ou então são escaladores que não deveriam estar lá, questão de comportamento, questão de várias outras coisas. Então tem lugares... agora mesmo, ano passado estive no Canadá, lugares que fui algumas vezes, que agora falei, pô, esse lugar já foi meu sonho de escalada, já escalei bastante aqui, mas eu não tenho vontade de voltar porque tem muita gente. Agora tem muita gente e não está legal. Tem uns lugares lá, por exemplo, no Canadá, como, por exemplo, Lake Louise, que era um lugar fantástico, lá, que Lake Louise fica em Banff National Park. Um lugar fantástico. Fui algumas vezes lá, da última vez ano passado, falei, nunca mais eu volto aqui. Porque era uma multidão que o parque fechava. O parque falou, não pode entrar mais ninguém. E algumas trilhas para fazer, tinha que fazer as trilhas para fazer as escaladas. Tinha lista de espera de semanas. Aí eu falei, não dá, semanas. Tem lá o Monte Temple, que é uma montanha maneiríssima lá em Lake Louise. Por 3 dias consecutivos eu não conseguia entrar porque não conseguia vaga. Então, eu realmente não tenho assim... São tantos lugares maravilhosos, cada um com características diferentes, um mais para escalada esportiva, outro mais para montanhas, outro mais para escaladas clássicas, enfim, tem de tudo. Então, é uma diversidade muito grande, então é difícil dizer o que mais assim qual é o melhor. Realmente eu preferia... não tem como. Eu não tenho como dizer, porque embaralha tudo na cabeça. Ou você talvez passe pela mesma coisa. Se eu fizesse pergunta... Tem 3 tickets na sua frente. O que você vai escrever neles? Agora, rápido. Tem que escolher 3 destinos para você viajar. Croácia, um lugar que eu gostaria de conhecer. A escalada na Croácia. Croácia e Grécia. Gostaria de ir Baffin Island, que é no norte do Canadá, que aí já é, né, gelo, enfim, Baffin Island. Esse eu gostaria de ir. Groenlândia, Baffin Island ou Groenlândia, 2 lugares que eu gostaria muito de ir. Já tentei ir, inclusive, mas o preço preço final ia sair muito caro, inclusive da passagem, né? Passagem aérea, que não é voo comercial, ia sair muito caro, mas já tentei 2 vezes nesse lugar. Um terceiro aí... Agora complicou. Um terceiro lugar. Eu estava pensando muito nesses 2 lugares aí. Eu gostaria de conhecer melhor a África. Eu gostaria mesmo. Inclusive a parte... Eu conheço a África do Sul, mas tem muitos lugares lá, aqueles Namíbia, ou mesmo Madagascar, inclusive brasileiros já abriram via de Madagascar. Eu gostaria de conhecer esses lugares. Eu acho que iria para esses lugares aí agora. 3, né, que você falou. Isso. Agora, um que você não voltaria, que você foi e falou mesmo, nunca mais quero voltar nesse lugar. Colômbia. Eu escalei muito lá. É outro lugar também que eu não... Esse realmente eu não gostaria de voltar lá. Não voltaria lá. Colômbia. Preciso explicar por quê? Pô, acho que não. Tá. Caramba. AP, com 40 anos de história no montanhismo, como que você vislumbra o futuro do nosso esporte? A médio prazo, não precisa ser a longo prazo, que também ninguém tem bola de cristal. Mas do jeito que a gente está indo, você vislumbra como positivo ou negativamente? Essa é uma coisa que me preocupa. Porque a faixa etária que eu estou hoje, o que eu já vivenciei, hoje eu não quero apenas aventura.
escalar forte. Não, me preocupo, por isso que eu escrevi os artigos e os livros, né? Exatamente preocupado com o futuro da escalada brasileira. Exatamente por isso, para poder dar para as pessoas terem uma base, para não fazerem besteiras, inclusive falar. As informações estão aqui, então o que a gente faz agora tem que ser a partir daqui. Uma base. Então, eu sempre me preocupei, sempre, vou dizer, nos últimos 20 anos, com a evolução da escalada brasileira. E um problema que eu vejo é que a gente está evoluindo de uma forma manca. A gente não está evoluindo de uma forma legal, de uma forma desejável. Basta você vai agora mesmo, um tempo atrás, aí eu fui num lugar lindo, que em Minas Gerais, perto que eu estou morando em Itaipava, pertinho, né, 2 horas daqui, chamado Santa Bárbara do Tegúrio, eu acho. Cheguei lá, uma rocha de qualidades excelentes, mas só vias extremas, só vias difíceis. Ótimo, para quem está querendo buscar grau, malhar, ótimo. Mas então há uma preocupação. O pessoal da escola esportiva, principalmente, eles estão muito preocupados em grau, e as pessoas que abrem as vias querem sempre abrir as linhas mais difíceis e não olham a beleza, não olham o estilo, não olham o que poderia interessar mais os escaladores de uma forma geral, que é uma linha bonita. Então, um problema que a gente está tendo hoje, na escala esportiva, depois vou para outra, na escala esportiva, isso é um excesso de pessoas querendo abrir vias difíceis, mas sendo que o mais importante para a evolução da escalada não são as vias difíceis. É o contrário. É uma quantidade razoável, uma quantidade muito grande de vias fáceis e bem protegidas. Quem está vindo as vias fáceis são uma parte considerável, são escaladores que escalam muito, que ao abrir a via fácil, falam, não vou proteger aqui, não vou proteger lá em cima, porque aqui é fácil. É fácil para ele, mas não é fácil para quem está começando. Então, o fundamental para desenvolver a escalada no Brasil, a escalada esportiva, é uma proporção aqui. Para cada via difícil, tem que abrir 10 vias fáceis e bem protegidas. E aí a escadinha, né, vai uma pirâmide, sistema de pirâmide. É assim que a gente desenvolve o esporte, a escalada. Porque o que acontece no Rio de Janeiro a escalada no Rio de Janeiro travou. Quem está dominando a escalada de uma forma geral no Brasil, principalmente a escalada de montanha, são os paranaenses. Os paranaenses estão com uma produção formidável. Inclusive na escalada esportiva também, mas mais em termos de montanha, escaladas em montanha, os paranaenses estão dominando. Estão mesmo, já tem muito tempo. Enquanto a escalada do Rio de Janeiro travou. Existem pouquíssimos conquistadores no Rio de Janeiro. Pouquíssimos. No estado do Rio de Janeiro. E desses pouquíssimos, menos ainda são pessoas que estão fazendo coisas de qualidade. Então, é uma lástima que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente não está renovando, não está havendo uma renovação, a renovação que deveria ter não está, e isso tem causas. Tem causas aí. Bom, mas na escala esportiva, para desenvolver isso, para você formar bem um escalador lá que escala 11º, 12º grau, inclusive a gente tem que pensar na base, que são os novos escaladores que estão surgindo agora. A gente tem que estar preocupado com eles, para esses escaladores terem uma boa base e crescendo gradativamente para crescer com qualidade. Não adianta você pegar o cara que não tem um cara que tem um físico privilegiado, e aí ele conheceu lá os amigos que escalam muito forte, esse cara já vai direto, já pula já 10 degraus, ele já vai direto para o 8º, 9º grau. Eu falei, o cara só malhou, o cara não sabe técnica, não sabe filosofia da escalada, não conhece técnica, não conhece nada, o cara só que vive de 9º grau, sei lá, 8º, 9º grau. Essas pessoas param de escalar muito rápido. Eu conheci vários escaladores brasileiros, ótimos escaladores, mas que tiveram esse começo. Começaram do nada, malharam, começaram a fazer 10º grau, às vezes até, mas encheu o saco, pararam. Porque não houve filosofia, não houve um crescimento gradativo. Essas pessoas escalavam como fossem para uma academia para malhar ferro. Mas não tinha filosofia, a filosofia da escalada não estava embutida dentro delas. A verdade é essa. Eu vejo os escaladores que hoje ainda estão aí fazendo bem, fazendo bonito. Essas pessoas têm filosofia, têm a escalada no coração. Teve um crescimento
gradativo, não foi assim de estalo. Então, isso é um problema aqui no Brasil. As pessoas que estão conquistando, elas estão mais preocupadas em grau. Claro, tem os que... Tem o outro lado também, as pessoas que pensam nos outros, pensam na evolução. Tanto é que essa preocupação já tem algum tempo, mas nos últimos 10 anos, sei lá, 15 anos, eu ia para a Serra do Cipó, por exemplo, para abrir vias, vias relativamente fáceis, né? Quinto, sexto, sétimo grau, bem protegidas, para as pessoas começarem a formar uma base melhor lá, porque antes só tinha escalas difíceis e algumas mal protegidas. A escalada esportiva, fundamental da escalada esportiva são vias bem protegidas. Não importa o tamanho, né? As pessoas acham que escalada esportiva só vias negativas de 30 metros. Não é. Não. Pelo menos eu entendo que não é. São vias, não importa o tamanho, são vias bem protegidas para a pessoa não se preocupar em se quebrar. Ela tem que estar preocupada em apenas escalar. Isso é a escalada esportiva. Bom, no meu entender. E então precisa. Então, para a evolução do esporte na escalada esportiva é isso. A gente tem que criar uma pirâmide, abrir uma boa base com vias fáceis. É o problema do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente não tem vias fáceis, bem protegidas. Não tem. Por causa da história do Rio de Janeiro. A gente precisa repensar isso. E as escaladas em grandes paredes, escaladas de montanhas, também tem um problema, porque, claro, para conquistar uma via longa em montanhas, você tem muita experiência, sabe disso, é muito trabalho, é muito complicado, não é uma coisa trivial. Ainda mais aquilo. Aliás, eu tiro o chapéu, você sabe, hoje em dia eu tiro o chapéu para vários escaladores, entre eles o Edmilson, o William, o Val, esse trio aí, além de outros, né? Não só eles, mas tem outros aí, tem o Cauí lá de Goiás, tem vários outros, que não é fácil abrir vias em grandes paredes no Brasil. Porque não tem quase fenda, é uma bateção de grampo danado, para deixar uma via dessa bem protegida. É um trabalho infernal, é de muito dinheiro que se gasta. Então, até aí a gente entende, realmente não dá para ficar protegendo essas vias de parede, deixá-las bem protegidas pelo tempo que a gente gasta, pelo dinheiro que é gasto, né? E essas pessoas que eu falei, e várias outras, que eu não vou ficar falando aqui, mas o trabalho que esses caras estão tendo em abrir essas vias. E o pessoal mesmo lá do Espírito Santo, tem o Oswaldo Baldin, tem o Japinha lá. Nossa, o Japinha garoto. Naoki. Ele é figuraça, Naoki. O cara também tem que tirar o chapéu para ele. Enfim, então essas pessoas que pouco aparecem. Pouco aparecem na mídia e tal, mas são pessoas fundamentais. O trabalho que o Naoki faz no Espírito Santo e em outros lugares também, não só lá, é um trabalho fantástico. Então essas pessoas precisam ser, no mínimo, respeitadas ou até reverenciadas por causa do trabalho que elas fazem. Então, aliás, isso eu estava pensando um dia desse. Eu estava pensando, semana passada, em estar fazendo um pequeno post, colocar no Facebook, no Instagram, dizendo o seguinte: quando você fizer uma via bonita, uma via boa, que você acha que você gostou e que acha que vale a pena levar adiante para outras pessoas, manda uma mensagem para um conquistador e agradece o cara. Isso não é feito aqui. O cara que abre via aqui no Brasil, talvez em outros países também, mas aqui no Brasil, no nosso caso, o cara abriu a via, o cara teve um trabalho danado para abrir lá e tal, e às vezes o cara não ganha reconhecimento nenhum, ninguém chega lá e agradece o cara, pô, obrigado, valeu e tal. Isso raramente acontece. Raramente acontece. De vez em quando vem um cara para mim e fala, pô, valeu aquela via, muito obrigado. Basta isso, muito obrigado por aquela via que você abriu. Pô, fantástico. Pronto, essa é a moeda de troca de muitos conquistadores, ou pessoas que abrem vias, mas na verdade essa é uma moeda de troca. O cara só quer ser reconhecido. Isso as pessoas têm que... Porque eu li isso em algum lugar, em alguma revista, falando assim, uma página grande, nas letras grandes. Você sabe quem abre as vias que você escala? A interrogação é só isso.
Não sei se foi na Climb, alguma revista dessa aí, não me lembro qual. Se me uma página em branco falando isso. Você sabe quem abre as vias que você escala? Bom, esse também tem um outro lado aí, porque tem muita gente que está abrindo vias sem critério. Então, a gente vê vias horríveis. Aliás, eu já fiz a estatística sobre isso. Pelos meus cálculos, 80% das vias conquistadas ou abertas não são escaladas. Apenas 20% são escaladas. Desses 20%, lá uns 5% talvez virem vias clássicas. Ou seja, a gente está produzindo mais vias do que as vias que são escaladas. E às vezes talvez por falta de experiência das pessoas que estão abrindo. Quer ver uma coisa que eu acho? Eu inclusive, já conversei com as pessoas do Nordeste. Por exemplo, encontro de escaladores do Nordeste. Os caras vão lá, escolhem um lugar. Escolhem um lugar bonito, claro, tem que ser um lugar legal, lá no meio do nada, e vão lá, vai uma turma lá, faz um trabalho mutirão, abre 100 vias, 200 vias, trabalho danado, recursos, lá e abre vias, às vezes até vias excelentes. Tal. Sempre tem 100, 200 vias, algumas vão sair muito boas. Mas passa o evento, acabou. O lugar é esquecido, fica abandonado, ninguém volta mais lá. Isso já aconteceu, continua acontecendo, aconteceu várias vezes. Então, tem vários lugares aqui no Brasil que ou foram criados por eventos desse tipo, ou então porque tinha uma comunidade local, poucas pessoas, escaladores fanáticos no bom sentido, então começaram a abrir vias, mas não vias difíceis, mas nenhuma das pessoas locais, a comunidade local, não conseguia acompanhar essa evolução e acabam desistindo de escalar. E o lugar fica esquecido. Aqui em Petrópolis, estou morando em Itaipava, agora em Petrópolis, foi isso. Aqui Petrópolis ficou esquecido durante muito tempo, porque aqui existia uma geração de uns 5 escaladores, 5, 7 escaladores, que elevaram a escalada, inclusive nacional, a nível nacional. O nível das escaladas abertas aqui é um nível inacreditável. 2 deles, inclusive, morreram, né? Que era o Fábio Muniz e o Nando, né? E tem outros também escaladores fantásticos aqui. Mas não houve renovação. Não houve renovação. Como as escaladas aqui são escaladas mal protegidas, escaladas estranhas, mal protegidas, então não houve difíceis, né? Difíceis, não houve uma renovação exatamente por isso. Então, por isso que eu estou falando, tem que ter vias fáceis e bem protegidas para poder ter uma renovação, porque senão... Então, Eliseu, tem vários lugares aqui no Brasil, são vários, que tem escaladas de bom nível, boas, mas que entraram no esquecimento porque não houve renovação local, porque as pessoas não vão querer começar já no nível elevado, não tem que começar de base. É o que eu falei antes, né? AP, eu tenho uma opinião a respeito desses pontos, ou às vezes das vias que caem no esquecimento. Quero ver se você compartilha comigo. Pô, a gente tem um trabalho meio constante aqui em São Bento de abertura tanto de falésias novas quanto de vias. Mas eu acabo vendo que as pessoas, na sua grande maioria, acabam escolhendo ir para os mesmos setores nas montanhas ou as mesmas vias. Talvez seja um fenômeno da massificação mesmo. As pessoas que estão entrando hoje no esporte, às vezes aprenderam em ambientes de ginásio e talvez por isso elas se sintam mais protegidas na hora que ela entra num lugar e tem um monte de gente. Então, eu sei que eu vou naquele setor e naquele setor vai ter um monte de gente, eu já não escalo bem, então todo mundo vai ficar também de olho em mim. Às vezes pode ser que a sensação de segurança de estar na muvuca ali seja melhor do que se a pessoa for para um lugar mais ermo, né? Da mesma forma que, com certeza, a escalada vai ser mais social do que se ela for para um lugar diferente, né? E que ela escale sozinha, ela e a companhia dela. Você acha isso também? Também. Isso é uma parcela, né? Uma parcela dos escaladores, principalmente esportivos, escaladores esportivos. Enfim, não é escalador esportivo, é escalador que faz mais via esportiva. Sim, isso é verdade. É uma parcela delas. Mas um fato que é real aqui é que tem
o nosso universo é pequeno de escaladores, tem poucos escaladores e tem um país gigantesco, com possibilidades em vários lugares, com lugares, escaladas, vias abertas em vários lugares, mas o problema que nós temos é esse, tem poucos escaladores, poucos escaladores. Então, você dá muita oferta, a oferta é muito grande, mas a demanda não acompanha, então esses lugares caem no esquecimento. Caem no esquecimento e às vezes nunca foram conhecidos, né, por falta de divulgação. Então, inclusive eu estava conversando isso com o pessoal lá do Nordeste, falando isso. Cara, talvez não seria melhor você repetir nesses eventos, em lugares que já clássicos? Já aproveita já toda a infraestrutura que fica abrindo um outro lugar. Beleza, tudo bem, você tem dinheiro disponível, não tem problema nenhum abrir. Mas dá tristeza você vai num lugar desse e tudo abandonado. Aí, muitas vezes, as linhas precisam ser reabertas, porque ou a proteção já foi embora, ou já ficou tudo sujo, musgo. Enfim, então a gente tem que repensar nisso. Então, mas você tem razão. Aqui no Rio de Janeiro, então, isso aí é visível. As pessoas vão sempre, os jogadores esportivos vão sempre para o mesmo lugar, para as mesmas vias. Tem realmente esse fato de elas se sentirem mais seguras, mas as pessoas estão na escalada, talvez, não só pelo esporte, mas mais por uma questão social, né? Para sociabilizar. Claro, tem os escaladores carrancudos, como eu, como você, que gostam de ficar isolado, mas a maioria não. A maioria quer sociabilizar. Porque, na verdade, o montanhista mesmo, o escalador de montanha, o escalador de praia, esse não gosta realmente de ficar. Eu odeio. Para mim, eu vou num lugar, se tiver 6 pessoas, já é muito, eu já saio. Eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu gosto de escalar eu escalo para mim, eu não escalo para os outros. Né? Então, mas exatamente o que você falou, muitas dessas pessoas vão para esses lugares fundamentalmente para sociabilizar. Então, ali ela está conversando, está mostrando que sabe escalar, está mostrando que é forte, está mostrando essas coisas todas. Né? Faz parte. É uma prática bem nociva para o lugar, né? Porque Sim. o uso macio é a trilha que vai embora, é a rocha que é polida e nunca é lavada. Pô, geralmente é um escalador sem compromisso, né? Deixa que o próximo limpa, deixa que alguém vai cuidar e põe aquele ambiente, vou sair do ginásio e amanhã eu vou voltar e vai estar tudo limpo. Pô, não vai estar, né? Pois é, aí até coloquei aqui, escrevi aqui do lado uma coisa que eu não queria deixar passar, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas isso aí é a importância que tem as associações. Pode ser clube, pode ser, enfim, associação de escaladores, combinando com a federação e a confederação, da importância delas. E mesmo para quem clube é uma coisa à parte, mas associações de escaladores esportivos, enfim, as associações, nem consigo falar direito lá, elas seriam fundamental nesse aspecto, no aspecto de dar ser um norteador aí para os escaladores, esse tipo de escalador, para mostrar, cara, não é. Tenta fazer escalada de uma forma legal, que você não crie menos impacto possível, crie menos problema, enfim, código de ética, né? É isso que esses escaladores precisam, de conhecer o código de ética. E isso aí só é conseguido através da educação, não tem jeito. Educação não é o cara ir para a sala de aula, mas é conversar. Se não tem um grupo, se tem 100 pessoas escaladoras lá numa área lá, então, e tem 10 que têm essa consciência, são das pessoas simplesmente conversando lá, tomando a cerveja, isso aí já cativa o que eu já falo para o cara. O cara ele já vai pensar 2 vezes. É isso, se tiver os influenciadores, vamos dizer assim, né? Minas Gerais, eu vejo muito bem, eu acompanhei bem o crescimento da escalada em Minas Gerais. Minas Gerais começou de uma forma, depois que eles começaram a criar, os mineiros começaram a criar suas próprias escaladas lá, o negócio ficou mal, estava indo para um caminho completamente equivocado, mas agora já está melhorou muito. Que agora, inclusive, eu acredito, como eu falei antes, que temos as escaladas em montanha aqui no Brasil, não só em montanha, escalada esportiva também, mas principalmente em montanha, os paranaenses estão dominando, de uma forma positiva, claro.
Minas Gerais a locomotiva da escalada brasileira, eu acredito que é Minas Gerais e Bahia. Os estados de Minas Gerais e escalada da Bahia são... Eu acredito que o futuro, a escalada... Esses dois estados vão puxar a escalada nacional por causa da qualidade que eles têm, por causa dos recursos que eles têm em termos de escalada. Variedade e qualidade de rochas. Concordo plenamente. A Bahia é excepcional, um caso à parte. Um caso à parte. Um caso à parte. Enquanto no Espírito Santo lá predomina aqueles pontões lá, a maior parte deles meio liso e tal, né? A maior parte, né? Tem montanhas fantásticas, muita garra e tal, mas a maior parte. Bahia tem isso e tem muito mais. Tem a quantidade fantástica de falésios, né? Vamos dizer assim. Falésias de calcário, de quartzito, de conglomerado, de guinais, tudo quanto é tipo de rocha que você pode imaginar tem lá, numa área pequena, relativamente pequena. Então, qualidade. Os caras têm qualidade. Precisa crescer, lá precisa crescer mais lá o número de escaladores, enfim, precisa aumentar o número de escaladores. Minas Gerais já tem bastante, eles estão conseguindo fazer muita coisa interessante, eles estão se organizando. Antes estava meio bagunçado, mas agora estão se organizando e tal, então eu vejo... É claro, né, no universo dos escaladores, como você bem sabe, já falou isso, tem de tudo, tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas não tão bem intencionadas e tem pessoas que não têm noção nenhuma do que estão fazendo. Mas, felizmente, Minas Gerais já tem um grupo muito grande lá que sabe o que está fazendo, pessoas brilhantes, que têm qualidade, que estão levando, inclusive, a escalada de Minas Gerais a um outro nível, a um outro patamar. Ainda bem, né? O AP, foi uma conversa muito legal, meu. Pô, te agradeço, pô, de coração. Se tivesse copo de uísque aqui, essa conversa ia ser muito legal. Tá bem, se eu tivesse uma garrafa de uísque, já tinha ido, hein? A gente gosta pouco da bebida, né, velho? Mas disponha, cara. É sempre um prazer conversar com você. Realmente dá prazer. É um prazer conversar com pessoas que têm informação. É verdade. Tem informação. A gente conversa com prazer. Pô, a gente se educa, meu, constantemente, né? Como você falou, isso é legal. Essa conversa, tudo, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, vendo de forma diferente. Pô, mudei muito a minha forma de ver, meu, isso aí. Depois de velho, meu, conversando com gente que tem formas inteligentes de ver o esporte, e de ver as coisas, e filosofa e convence, né? Por ser inteligente cada um dos argumentos. AP, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha muitos outros papos assim aqui no On The Rocks. Meu, muito obrigado. Com certeza. E com uísque on the rock. Valeu, Gisele. Um grande abraço. Fechado.